Olá, alunos e alunas. O que é moral? Moral é um conjunto de normas que regulam o convívio do homem em sociedade. E qual a diferença de moral e ética? Porque ética já é um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta do homem em sociedade. Quer dizer, a moral, ela regulamenta, a ética norteia. A moral, ela impõe, a ética sugere. Então, qual filósofo falou sobre moral e ética? Muitos filósofos falaram sobre moral e ética, mas Immanuel Kant, ele montou um imperativo categórico para facilitar o pensamento, o direcionamento do pensamento humano sobre essas questões morais e éticas. E nesse imperativo categórico, ele explicava que o que importa é o dever e não a felicidade. Entre outras coisas, ele explica isso, que o que importa é o dever e não a felicidade. Se cumprir o seu dever não te trouxer felicidade, não importa, porque o importante é você estar cumprindo o dever. E já Aristóteles, ele explicava sobre você seguir a moral e a ética pelo caminho do meio, evitando as extremidades, nunca de mais e nunca de menos, evitando os excessos e evitando fazer de menos. E assim você estaria no meio termo. Durante a pandemia, nós vimos a escalada do desemprego no nosso país. Todos os dias nós vemos notícias nos jornais do aumento do desemprego. Com esse aumento do desemprego, nós vemos relatos de como isso está afetando a vida das pessoas que continuam empregadas em empregos, como, por exemplo, a situação dos empregados de home office, que muitas vezes eles estão sendo ameaçados de serem desempregados, estão sendo ameaçados de colocarem controle de jornada, equipamentos para controlar a jornada de trabalho e outros assédios. Isso seria legal? Seria moralmente correto? Como o desemprego vem aumentando, essas pessoas se veem em situação de obrigação de continuar, mesmo isso sendo um assédio moral, de continuar desses empregos, por conta de que eles sabem que se sair, lá fora tem uma fila querendo o seu emprego. E se sair, ele não vai conseguir outro tão cedo, por conta da situação do país. Então, isso seria moralmente correto? Não. É onde deve entrar a ética para apaziguar essa situação. Não é? E como resolver a situação desses milhões de desempregados no país? Tudo isso são questões morais que devem ser debatidas e orientadas pela ética. Espero que tenha sido esclarecida toda essa questão da moral. Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre moral e ética. Como vocês já viram, minha colega falou sobre moral e eu vou falar um pouco sobre ética. O que é ética? O que nos faz éticos? A ética é um conjunto de normas e princípios que norteiam a conduta em uma sociedade. A ética é um princípio onde cada indivíduo carrega consigo desde a infância. É um conceito adquirido dos nossos ancestrais e precisamos trazer para o dia de hoje, para o tempo presente, o tempo em que a gente está vivenciando.
Porque devemos trazer a ética para os tempos em que a gente está vivenciando principalmente? Porque a ética não é individual, não tem a ver só comigo ou só com você, e sim com todos de uma sociedade. Há várias atitudes que norteiam as condutas éticas, como honestidade, prudência, responsabilidade, sigilo, empatia, entre outras. As nossas virtudes são públicas e em tempos de pandemia não poderia ser diferente, porque é no nosso cotidiano, na nossa convivência, que mostramos que somos pessoas éticas. E a ética se dá em momentos de contingência, que permeiam azar ou sorte. A pandemia define comportamentos, identifica certas virtudes e vícios, como irresponsabilidade. Dizer que o vírus da Covid-19 não é para se ter cuidado, que é uma simples gripezinha, é o oposto de prudência. Porque, como dizia Aristóteles, a ética, assim como outras virtudes, é uma ciência da prática e nunca da teoria. Porque não somos nós que falamos as nossas virtudes, é o outro que reconhece a virtude em você, em mim, ou seja, em cada um de nós. Porque muitas vezes o natural da gente é o impulso, é o ego, deixando muitas vezes de termos aquela empatia, uma ética de verificar a necessidade do outro, olhar com os olhos ética coletiva, pois somos muitas vezes individualistas. Todo mundo sabe que a empatia é também uma qualidade ética. Bem, pessoal, aqui é um pouco da aula que a gente planejou. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.